Imagina você correndo contra um canhão com uma foice na mão. Parece loucura, né? Mas em 13 de março de 1823, 2.000 brasileiros fizeram exatamente isso. E o que aconteceu naquele campo mudou o destino do Brasil para sempre. Soldados portugueses veteranos que haviam lutado nas guerras napoleônicas ficaram apavorados com o que viram. Mas antes de eu te contar essa história insana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você seria capaz de lutar sabendo que vai morrer? Porque esses homens sabiam e lutaram, mesmo assim. Fica até o final, porque o que aconteceu depois da batalha é ainda mais chocante do que o massacre em si. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O ano de 1823 começou com sangue no Maranhão, enquanto o restante do Brasil celebrava a independência proclamada meses antes. A província maranhense ainda estava firmemente sob controle português. E o pior, o governador português Bernardo da Silveira estava decidido a manter assim, custe o que custasse. O palco estava montado para um dos confrontos mais brutais e desiguais da independência brasileira, menos a Batalha do Genipapo. Diferente de outras províncias que aderiram rapidamente à independência, o Maranhão tinha laços econômicos profundos com Portugal. A elite local, enriquecida com exportação de algodão e açúcar diretamente para Lisboa, não queria mudanças. Mas o povo simples, sertanejos, vaqueiros, pequenos agricultores negros libertos, sonhava com liberdade. Esse conflito entre elite e povo transformaria o Maranhão em campo de batalha. Em fevereiro de 1823, notícias chegaram ao interior. Tropas brasileiras do Piauí marchavam para libertar o Maranhão. Era mentira, não havia tropas organizadas, apenas rumores, mas os sertanejos acreditaram e decidiram agir. Se não havia exército vindo salvá-los, eles mesmos seriam o exército. Convocaram a Assembleia Popular em Campo Maior, pequena vila no interior. Centenas de homens apareceram, trazendo o que tinham. Foices enferrujadas enxadas, afiadas espingardas que pertenceram aos avós, facões de cortar cana. Elegeram João da Costa Alecrim como comandante, um fazendeiro local sem treinamento militar, mas com coragem de sobra. Amanheceu quente e seco no campo do Genipapo, região de Cerrado, entre Piauí e Maranhão. Os sertanejos brasileiros, cerca de 2.000 homens, acamparam próximo ao rio Genipapo. Não tinham uniformes, vestiam roupas de trabalho, chapéus de couro, pés descalços ou em sandálias. Não tinham organização militar, se agrupavam por vilas de origem, cada grupo com seu líder local. Não tinham estratégia sofisticada, apenas a convicção de que era hora de lutar pela liberdade. Do outro lado, as tropas portuguesas comandadas pelo Major João José da Cunha Fidié, 2.000 soldados profissionais, uniformizados, bem armados, treinados em táticas europeias, com artilharia móvel e cavalaria. Fidié era veterano das guerras napoleônicas, havia lutado em Portugal e África, sabia exatamente como massacrar milícias desorganizadas. Por volta das 10 horas da manhã, Fidié ordenou ataque frontal. Canhões portugueses abriram fogo primeiro, bolas de ferro rasgando o ar, explodindo no meio dos sertanejos, mutilando, matando, aterrorizando. Muitos brasileiros nunca tinham ouvido canhão antes. O barulho sozinho causou pânico. Mas ao invés de fugir, os sertanejos fizeram algo que chocou até Fidié. Avançaram, gritando viva a independência! Correram contra as linhas portuguesas armados com foices e enxadas. Era suicídio tático, mas coragem impossível de quebrar. Relatos portugueses descrevem soldados veteranos assustados com a ferocidade dos ataques brasileiros. Homens que continuavam avançando mesmo feridos, que lutavam com as mãos quando perdiam armas, que preferiam morrer a recuar. O combate durou cerca de 4 horas. 4 horas de inferno. A disciplina militar portuguesa eventualmente prevaleceu. Mosquetes, disparando em salvas organizadas, dizimavam grupos inteiros de sertanejos. Cavalaria portuguesa flanqueava posições brasileiras, cortando rotas de fuga. A artilharia continuava trovejando, transformando o campo em matadouro. Histórias oficiais falam em 200 brasileiros mortos. Histórias não oficiais, transmitidas oralmente por gerações no Maranhão e Piauí, falam em números muito maiores, talvez 500,
talvez mais. Muitos feridos que conseguiram fugir morreram depois no cerrado. De hemorragia, infecções, sede. Corpos foram deixados insepultos por dias. Não havia quem os enterrasse. Uma história particularmente brutal, nunca confirmada oficialmente, mas contada entre famílias locais, fala de prisioneiros brasileiros executados após a batalha. Fidié teria ordenado o fuzilamento de líderes rebeldes, como exemplo. Cerca de 30 homens amarrados e mortos a tiros, enquanto outros prisioneiros assistiam. Documentos portugueses nunca mencionam isso, mas testemunhos orais persistem. Outra história sombria envolve mulheres, esposas e mães de sertanejos haviam seguido seus homens até o campo de batalha, acampando nas proximidades. Quando a derrota ficou clara, tentaram fugir pelo cerrado. Soldados portugueses as perseguiram. Relatos sussurrados falam de violência sexual sistemática, de mulheres desaparecidas, de crianças mortas. Nada disso aparece em relatórios oficiais, mas a memória oral do sertão guarda essas feridas. Tecnicamente, Portugal venceu a Batalha do Genipapo. Fidié ocupou o campo, matou mais inimigos, forçou recuo brasileiro, mas a vitória tinha gosto amargo. Suas tropas profissionais sofreram baixas inesperadas, cerca de 60 mortos, e mais de 100 feridos contra a milícia de camponeses. A ferocidade da resistência brasileira abalou a moral portuguesa. Se sertanejos mal armados lutavam assim, o que fariam tropas regulares brasileiras quando chegasse? Mais importante, a notícia da batalha se espalhou como fogo. O massacre de Genipapo não assustou brasileiros. Inspirou, províncias vizinhas enviaram reforços reais. Voluntários se alistaram aos milhares. A causa da independência no Maranhão, que parecia perdida, ganhou mártires e ímpeto renovado. Em julho de 1823, apenas 4 meses após Genipapo, tropas brasileiras finalmente organizadas cercaram São Luís. Fidié, o vencedor de Genipapo, percebeu que estava isolado e sem esperança. Em 28 de julho de 1823, rendeu-se e evacuou o Maranhão. A província estava finalmente livre. Hoje, 13 de março, é feriado no Piauí, dia da Batalha do Genipapo. Não celebra vitória militar, mas coragem diante do impossível. No campo onde aconteceu o combate, existe um memorial simples. Turistas raramente visitam, mas descendentes daqueles sertanejos vão lá todo ano, levam flores. Contam histórias dos bisavós que lutaram com enxadas contra canhões. A Batalha do Genipapo ensina lição brutal sobre independência. Não foi conquistada apenas por generais e políticos, mas por gente comum disposta a morrer por liberdade. Ensina que às vezes você luta, mesmo sabendo que vai perder, porque algumas coisas valem mais que vida. Ensina que massacre pode virar inspiração, que derrota pode alimentar vitória futura. Os 200 ou 500, ou mais que morreram em Genipapo, não viveram para ver Maranhão livre, mas sem eles, talvez o Maranhão nunca tivesse se libertado. Seu sangue regou Cerrado Seco e fez brotar independência. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.